Olá! Hoje a gente vai entender uma história muito legal sobre como uma ferramenta que ninguém esperava está ajudando a criar pontes no desenvolvimento de crianças e adolescentes com autismo. É uma história que, olha, começa com um simples brinquedo, mas que termina na construção de futuros inteiros. Pode parecer uma pergunta boba, né? Como um brinquedo pode construir um futuro? Mas a resposta é fascinante. Vamos mergulhar fundo para entender como aqueles bloquinhos de montar se tornaram, de repente, uma ferramenta super poderosa de conexão e de aprendizado. Então, tudo isso começa com um desafio que, nossa, quase todo pai, mãe, cuidador conhece bem. Aquela busca sem fim por jeitos novos de engajar, de ensinar. E é aí que entra a história da Daisy Braga, que além de mãe é vice-presidente de uma associação de autismo. Essa frase dela resume tudo, né? Aquela inquietação de pensar, tá, e agora? O que eu faço? Como é que eu posso brincar de um jeito diferente? Sabe quando as brincadeiras de sempre já não funcionam mais? Como achar algo novo que seja divertido e que ao mesmo tempo ajude no desenvolvimento? Pois é, a resposta para isso veio de um lugar bem inesperado. E a solução que a Daisy encontrou foi a robótica. Mas calma, não é para imaginar laboratórios super complexos ou aqueles equipamentos caríssimos, não. A gente está falando de algo muito mais próximo, muito mais familiar, os blocos de Lego. E o cérebro por trás de toda essa abordagem é o professor Paulo. Foi ele quem olhou para aqueles blocos e viu muito mais do que um brinquedo. Ele enxergou ali uma plataforma, sabe, bem estruturada para ensinar habilidades que são essenciais. E o legal do método é que não é um pulo direto para o mais difícil. Não, é uma escadinha, sabe? Uma progressão super cuidadosa. Primeiro, começa com as peças grandonas, o Lego duplo, para desenvolver a base motora mesmo. Daí, o próximo passo é o Lego Classic, que já começa a introduzir a ideia de seguir um manual, seguir instruções visuais, e só depois de tudo isso é que o caminho leva para a robótica de verdade, com o Lego Widow. Então, o que está sendo construído aqui vai muito, mas muito além de um jacarezinho ou um tucano que se mexe. Cada encaixe, cada pecinha que é colocada no lugar, na verdade, está construindo um monte de competências que são fundamentais. É que o aprendizado rola em duas frentes ao mesmo tempo. De um lado, tem as habilidades que a gente vê, as tangíveis. Aquele movimento de pinça com os dedos para pegar uma pecinha, isso já está desenvolvendo a coordenação motora fina. E do outro lado, tem as habilidades cognitivas. Entender como as peças se encaixam no espaço treina o raciocínio visoespacial. E seguir a sequência do manual, isso fortalece o que a gente chama de funções executivas. Sabe, muita gente pensa em tecnologia e já imagina uma coisa isolada. Uma pessoa ali, sozinha, na frente de uma tela. Só que um método do professor Paulo simplesmente vira essa ideia de cabeça para baixo. Ele transforma a robótica numa ferramenta super poderosa para o desenvolvimento social. E aqui está o pulo do gato. Os projetos são feitos em grupo. E não é cada um por si, não. Cada participante tem um papel bem definido. Tem o organizador, que planeja as etapas, tem o fornecedor de peças, que é quem acha e entrega a peça certa, o construtor, que bota a mão na massa e monta, e no final, o apresentador, que vai mostrar o projeto para todo mundo. Isso ensina a colaborar, a se comunicar, a ter uma responsabilidade em conjunto. Agora, a gente chega na parte que é a mais impactante. É quando a gente vê como essa atividade vai além da técnica. Sabe? Como construir um robô pode se tornar algo com um significado, nossa, muito mais profundo. Essa história aqui é o coração de tudo. Pensa só. Um aluno com autismo viu que um colega, que tinha paralisia cerebral, não conseguia tocar música. E o que ele fez? Usou tudo que aprendeu para projetar um instrumento robótico para esse colega. Ele não estava só montando mais um projeto da aula, ele estava usando a tecnologia para incluir. Ele estava, na prática, exercitando a empatia. Isso tem nome. O professor Paulo chama de propósito pedagógico. A ideia é que não é só montar por montar, é sobre identificar um problema do mundo real e usar o que se aprendeu para resolver. É essa conexão com o objetivo maior que cria uma motivação de verdade, sabe? E que transforma completamente o aprendizado. Bom, e tudo isso nos traz para a nossa parte final. A grande questão agora é como fazer essa ferramenta tão poderosa chegar a mais gente. E por que isso é tão, mas tão crucial para o futuro. E a boa notícia é que começar é bem mais fácil do que parece. A barreira de entrada é, olha, surpreendentemente baixa. O software de programação da Lego é de graça para baixar. A internet está lotada de tutoriais gratuitos. E como o próprio professor Paulo faz questão de dizer, não precisa ser engenheiro para começar, não. O que precisa mesmo é curiosidade e vontade de experimentar. Só isso. E olha, a palavra programação pode até dar um susto em algumas pessoas, mas não precisa.
A abordagem aqui é totalmente visual. É tudo com base em bloquinhos coloridos. Cada bloco é uma ação simples: mover para frente, esperar um segundo, tocar um som. É um jeito super intuitivo de aprender os fundamentos da lógica sem complicação. E a gente não pode subestimar a importância de preparar as novas gerações para esse mundo digital. Existem projeções que mostram que mais da metade dos empregos que existem hoje podem simplesmente não existir mais daqui a 20 anos por causa da tecnologia e da inteligência artificial. Então, ser fluente em tecnologia deixou de ser uma opção, né? Virou uma necessidade. Então, a gente termina com essa reflexão. Essa história toda da robótica com o autismo mostra uma coisa muito poderosa. Quando a gente dá as ferramentas certas e, mais importante, um propósito de verdade, o potencial para criar, para inovar, para conectar é simplesmente ilimitado. A questão final não é só o que dá para construir com os blocos, mas sim quem pode se tornar um construtor.